B, C, D ou E? Vamos lá e depois a gente faz eu retorno com vocês com as questões. Número 15. Dá uma lidinha nesse texto aí, 1 minuto e meio. Dá para vocês fazerem essa leitura. Vamos lá? Bora, pessoal. Terminaram de ler? Beleza, então vamos lá. A narrativa focaliza um momento histórico-social de valores contraditórios. Essa contradição infere-se no contexto pelo que a narrativa focaliza um momento histórico-social de valores contraditórios. Contrários. Essa contradição infere-se no contexto pelo que ela está presente no contexto, você consegue entender essa afirmativa presente no contexto através de quê? Da falta de aproximação entre a menina e a senhora, preocupada com as amigas, na receptividade da senhora para com os padres, mas deselegante para com as beatas, pela ironia do padre e a respeito das senhoras, que era perversa com as crianças, pela resistência da senhora em aceitar a liberdade dos negros, evidenciada no final do texto, ou pela rejeição aos criados por parte da senhora, que preferia tratá-los com castigos. Né? Qual dessa alternativa aí ela é a correta? Vamos lá, pessoal. No meu relógio aqui já tem 24 minutos. As nossas aulas são de 50, né? Vamos lá. Faça a leitura lá da página 28, texto pequenininho, 1 minuto vocês leem esse texto. E dá um pause aí para a gente dar continuidade. Vamos lá. Monteiro Lobato narra a história das civilizações sob um ponto de vista crítico, contrário à tradição ocidental, evidenciando as diferenças de comportamento entre as civilizações. Assinale a opção que exemplifica a disparidade das visões no encontro histórico de civilizações diferentes. Letra A. Para os que chegavam, o mundo em que entravam era a arena de seus ganhos, em outro e glórias. Para os índios que ali estavam nus na praia, o mundo era um luxo de se viver. Este foi o efeito do encontro fatal que ali se dera. Ao longo das praias brasileiras de 1500, se defrontaram pasmos de se verem uns aos outros, tais quais eram a selvageria e a civilização. Suas concepções não só diferentes, mas opostas do mundo, da vida, da morte, do amor, se chocaram cruamente. B. Cá no asfalto lixam-se para os índios, tem tudo a ver. Aquele sujeito de bigode sentado ali tem tudo a ver. Pois se não conseguimos respeitar a integridade deles, estamos ameaçados. Ninguém exerce impunemente a violência. É como cuspir para cima. Se estamos destruindo os índios, é porque nossa brutalidade chegou a um nível perigoso para nós próprios. Deitava na esteira, na boca para cima, o sacerdote Jaguar de Yucatán escutou a mensagem dos deuses. Eles falaram através do telhado, montados sobre sua casa, em um idioma que ninguém entendia. Xilam Balam, que era a boca dos deuses, recordou o que ainda não tinha acontecido. Dispersados serão pelo mundo as mulheres que cantam, e os homens que cantam, e todos os que cantam. Pioneiros da conquista do trópico para a civilização, tiveram os portugueses nessa proeza sua maior missão histórica, e sem embargo de tudo quanto se possa alegar contra sua obra, forçosos é reconhecer que foram não somente os portugueses, os portadores efetivos, como os portadores naturais dessa missão. Nesse final de século, fala-se muito em crise de identidade do sujeito. O homem da sociedade moderna tinha uma identidade bem definida e localizada no mundo social e cultural. Mas uma mudança estrutural está fragmentando e deslocando as identidades culturais de classe, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade. Qual dessas alternativas aí a gente vê nesse texto de Monteiro Lobato? Beleza? Vamos lá. Questão 17, página 26. Sobre a obra de Lima Barreto, não é correto afirmar o quê? Sua obra reflete, o Triste Fim de Policarpo Quaresma é a obra que a gente mais fala dele, tá? Sua obra reflete a influência tardia do naturalismo na literatura brasileira, presa a uma abordagem dos personagens
condicionada pelo meio, pela raça e pelo momento. Por isso, os povos em sua obra são necessariamente derrotados, carentes de uma utopia de resistência, submetendo-se com facilidade às imposições dos grandes. B. Como poucos em nossa literatura, recusou-se a separar vida e obra, revelando em suas melhores narrativas muito do seu diário íntimo. Sobre a obra de Lima Barreto, afirmou o crítico Antônio Arnone Prado, funde a alusão ficcional e registro histórico e anotação biográfica. Sua obra se insere na tradição social da ficção brasileira e dá um passo decisivo na sua consolidação, assumindo muitas vezes um tom satírico e de denúncia. Letra D. Sua obra se insere na tradição social da ficção brasileira e dá um passo decisivo na sua consolidação, assumindo muitas vezes um tom satírico e de denúncia. Seus personagens principais são geralmente pequenos funcionários públicos, donos de casa e desempregados, biscateiros, negociantes. Sua cidadania é precária em uma sociedade autoritária e excludente, o Brasil da Primeira República. Qual é a afirmativa que não é correta quanto à obra de Lima Barreto? Já voltamos para ver essa resposta. Questão 12, 18. Dá uma lida nesse texto aí, 1 minutinho para vocês lerem esse texto. Dá um clique para aí e leiam. Vamos lá, pessoal? Assinale a alternativa em que os verbos empregados no texto estão associados pela ideia de dizer, de denunciar. Qual desses verbos aí vai estar presente nessas alternativas aí, com esse mesmo sentido de dizer e de denunciar? Vamos lá, texto para a questão 19 e 20, vou dar uma lida para vocês. Não era feito lugar, mas não era belo. Tinha, entretanto, o aspecto tranquilo, satisfeito de quem se julga bem com a sua sorte. A casa erguia-se sobre um sulcal, uma espécie de degrau, formando a subida para a maior altura de uma pequena colina que lhe corria nos fundos. Em frente, por entre os bambus da cerca, olhava uma planície a morrer nas montanhas que se viam ao longe. Um regato de águas paradas e sujas cortava-as paralelamente até estadas da casa. Mais adiante o trem passava, vincando a planície com a fita clara de sua linha comprida. Vamos lá, pessoal, na questão? Estamos quase acabando. Com relação ao tempo narrativo, nota-se que a utilização do pretérito imperfeito, que for um passado não concluído, não terminado, que aproxima o material narrado do universo contemporâneo do leitor, confere ao texto um caráter dual que oscila entre o lírico e o metafórico, faz com que o tempo da narrativa se distancie até certo ponto do tempo do leitor, torna o texto mais denso de significação na medida em que institui lacunas temporais. Qual é a alternativa? Não é certo, narração e descrição são elaboradas com a finalidade de conferir mais agilidade e maior dinamismo à trama do romance. São elaboradas de modo que uma se sobrepõe à outra, o que faz decair a qualidade estética do texto. Se configuram para melhor caracterizar a atmosfera pessimista e sombria do espaço da narrativa. Se entrelaçam para melhor situar o leitor diante dos eventos que compõem o enredo. Qual a alternativa? Número 21. Considere as afirmações. Ambientando suas obras preferencialmente na capital do país, Rio de Janeiro, Lima Barreto criou uma constelação de tipos humanos e de suas relações, antecipando-se a uma visão multiétnica e multicultural do país. O Rio de Janeiro, de Lima Barreto, é uma cidade em transformação, um turbilhão político-cultural, onde a nascente cultural de massa, sobretudo música e cinema, aliada à imigração também em massa e as novas demandas advindas da abolição, são importantes não só para mudar a face do país, mas também de sua literatura. Lima Barreto foi, sem dúvida, um dos grandes cronistas da Primeira República. Em sua obra, que contém praticamente todos os gêneros narrativos, romance, conto, crônica, anedota, põe em cena muito dos personagens históricos do seu tempo. Nenhuma está correta?
Apenas a 2 e a 3 estão corretas? A 1 e a 2 estão corretas? Apenas a 1 está correta ou todas estão corretas, né? Qual é a alternativa? Número 22. Faça a leitura desse texto aí em 1 minutinho. Dá um pause aí, tá? Vamos lá, pessoal. Com base no excerto e em seu contexto, preencha os parênteses com verdadeiro e falso. Elaborada para ser publicada na mídia impressa ou na internet, a crônica é um gênero que se abastece de fatos do cotidiano e, por isso, pode perder a atualidade com o passar do tempo, situação que ocorre em O Novo Manifesto. Presta bem atenção naquilo que está escrito no texto, se é verdadeiro ou se é falso. O texto com fortes autobiográfico trabalha com a função de linguagem apelativa, uma vez que o cronista tenta convencer o leitor a ir às urnas e votar nele, que aqui manifesta suas intenções reais em usufruir a vida do político. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Outra característica da crônica em geral é a linguagem coloquial, traço que pouco aparece em Um Novo Manifesto, cujo estilo e composição procuram reproduzir a oratória do discurso político. Isso é falso ou é verdadeiro? Toda lógica na construção do discurso de convencimento do narrador ao eleitorado leitor parte de uma premissa de benefício próprio. Isso é verdadeiro ou falso? Qual foi a sequência que vocês marcaram aí? Deixa marcadinho. Número 23. Leia o trecho seguinte de Triste Fim de Policarpo Quaresma, tá? Que reproduz um diálogo de Ricardo Coração dos Outros com Quaresma e Dona Adelaide. Não tenho nada de novo, uma composição minha. O Bilac, conhece? Quis fazer-me uma modinha, eu não aceitei. Você não entende de violão, seu Bilac. A questão não está em escrever uns versos certos que digam coisas bonitas. O essencial é achar-se as palavras que o violão pede e deseja. Vou cantar a promessa, conhece? Não, disseram os dois irmãos, ainda por aí com as pombas do Raimundo. Parta do trecho lido para marcar a alternativa incorreta. Olavo Bilac e Raimundo Corrêa deram vazão à sensibilidade pessoal, evitando como compromisso único o esmero técnico e produziram uma poesia lírica, amorosa e sensual, marcada por uma certa inquietação. Bilac e Alberto de Oliveira formaram a tríade parnasiana de Raimundo Corrêa, tríade parnasiana da literatura brasileira, escrevendo uma poesia de grande qualidade técnica que concebia a atividade poética como a habilidade no manejo do verso. O parnasianismo, pela supervalorização da linguagem preciosa, pela busca da palavra exata, do emprego, da rima rica e da métrica perfeita, foi um estilo literário de curta duração, que se restringiu à elite literária do Rio de Janeiro. Lembra que eu falei lá do parnasianismo no começo do vídeo? Assim como Ricardo, que deseja a palavra que o violão pede, Lima Barreto acreditava que a linguagem literária clássica formal não era adequada para o tipo de literatura que produzia, marcada pela visão crítica, pela objetividade da denúncia, pela simplicidade comunicativa. 24. Lima Barreto foi uma das figuras mais contraditórias e controvertidas da literatura brasileira do início do século XX. Sobre sua obra, podemos dizer que seu conto O Homem que Sabia Javanês é um relato mordaz sobre um trapaceiro que se passa por tradutor de um idioma. Lógico que eu sei que a gente não leu todos esses contos, a gente não leu tudo sobre todos os autores, mas vão assim, mais pela lógica, pela questão da lógica, né? O autor foi um dos pioneiros no uso do estilo jornalístico na literatura. Com linguagem objetiva e informal, descreve com clareza e simplicidade o cotidiano das classes desfavoráveis às quais pertencia. Nos seus escritos, denuncia os problemas políticos e os preconceitos sociais do seu tempo que ele, como mulato pobre, vivenciou. Em seu livro mais famoso, Triste Fim de Policarpo Quaresma, Lima Barreto toca a vida de uma personagem cujo nacionalismo beira a xenofobia. Xenofobia, sim, é a aversão àquilo que é estrangeiro, né?
por trás disso faz uma grande crítica à política da República Velha. Isso é verdadeiro ou é falso? O romancista transforma o Marechal Floriano Peixoto num grande herói nacional entre os fins de Policarpo Quaresma, atribuindo-lhe um caráter magnânico e superior. Foi isso? Na questão 25. Assinale que for correto sobre o romance Triste Fim de Policarpo Quaresma de Lima Barreto, levando em considerações também o fragmento que segue. Policarpo era patriota. Desde moço, aí pelos 20 anos, o amor da pátria tomou todo inteiro. Não for um amor comum, paurador e vazio, for um sentimento sério, grave e absorvente. Nada de ambições políticas ou administrativas. O que Quaresma pensou, ou melhor, o que o patriotismo fez pensar, foi num conhecimento inteiro de Brasil, levando a meditações sobre os seus recursos, para depois então apontar os remédios e as medidas progressivas, com pleno conhecimento de causa. Vocabulário, né? O paurador, o que o paura, falador, tagarela, né? Vocês vão ler essas questões aí e vão ver quais delas estão corretas, né? De acordo com o texto, né? De acordo com o fragmento que vocês leram. Depois a gente volta à correção. A questão 26, vocês vão ler o texto, dá uma paradinha, nossa aula já está quase 10 minutos para terminar, dá uma parada, dá uma lida no texto e aí nós retornamos. Examine as frases. Havia um ano a esta parte que se dedicava ao Tupi-Guarani. Tupi-Guarani, a gente tinha a língua Tupi-Guarani, né? A língua que a gente vai ter lá, uma gramática do Tupi-Guarani, a gente vai considerar como se fosse, entre aspas, assim, a primeira língua que nós tivemos. No conjunto da obra, que relação há entre o nacionalismo e o estudo do Tupi-Guarani? O que a gente pode ver? A questão do nacional, a questão da valorização da pátria com esse Tupi-Guarani, né? Tupi-Guarani é uma língua Tupi-Guarani. O que tem isso tudo a ver com a nossa? O padre José de Anchieta, se eu não estou enganada, ele foi o primeiro padre que fez o dicionário do Tupi-Guarani. Era uma língua que era usada no Brasil pelos índios, né? Quanto ao sentido, explique o emprego da forma verbal dedicava e justifique sua resposta com uma expressão presente no texto. Dedicava-se, ele é algo passado, né, algo no presente, algo futuro, né? Explique isso com um fragmento do texto. Pessoal, da questão 27 até a questão 32, vocês vão fazer essas questões aí. E depois, semana que vem, a gente posta um vídeo encerrando essa questão. Agora eu vou lá no Meet com vocês para a gente poder fazer a correção até a questão 26, tá bom? Não vai dar tempo a gente fazer isso tudo, senão a gente vai ficar com o nosso tempo todo aí. Beleza, pessoal? Um abraço, até já já.